Fala galera, tudo bem? Eu vim aqui hoje falar com vocês sobre o diencéfalo. Tá? A gente vai falar mais aprofundadamente hoje a respeito da macroscopia. Né? A ideia é que vocês tenham uma compreensão básica de como funciona essa anatomia macroscópica do diencéfalo e comecem a entender melhor os limites e relações dele. Né? Em primeiro lugar, para a gente entender, o telencéfalo, ele junto com o telencéfalo, vem derivados aí dessa estrutura embrionária que chama prosencéfalo. Tá? E juntos eles vão ocupar praticamente 80% do espaço do crânio, beleza? Compartilhando o espaço ali, os outros 20% com tronco cefálico e cerebelo. E uma estrutura extremamente importante para a gente entender o diencéfalo é o terceiro ventrículo, já que o diencéfalo tem uma íntima relação com essa estrutura, tá bom? Então, o terceiro ventrículo é essa estrutura mediana, né, de aspecto meio retangular, com algumas irregularidades, né, que fica, estrutura ímpar e mediana, que fica em contato íntimo com os ventrículos laterais, essa estrutura maior aqui, tá? Que tem um corno temporal, um corno occipital, uma região frontal, através, e aí ela se comunica, né, esse ventrículo lateral se comunica com o terceiro ventrículo através dos forames interventriculares, ou forames de Monro. E o terceiro ventrículo se comunica com o quarto através do aqueduto cerebral do mesencéfalo, que já foi aula de estudo da gente em aulas anteriores. E aí, esse diencéfalo, essa estrutura, né, retangular, com irregularidades que eu falei, é dividida em 4 grupamentos, tá? Algumas referências vão encontrar que são 5. Mas aqui, como a gente está seguindo mais a referência do Ângelo Machado, a gente vai seguir a referência de 4 segmentos. O primeiro e o mais importante, assim, que a gente vai discutir mais aprofundadamente é o tálamo, certo? O outro, extremamente importante também, é o hipotálamo, né? Extremamente relacionado aí ao controle visceral, né, de funções autonômicas. O epitálamo, que fica aqui atrás, um velho conhecido na nossa aula de mesencéfalo e de cerebelo, né? Ele fica bem próximo ao teto do mesencéfalo, banhado ali na cisterna quadrigeminal. E o subtálamo, que é uma região que geralmente a gente não consegue ver num corte como esse, a gente só representou aqui na imagem, mas ela é melhor vista num corte coronal ou facial. Ela fica entre o hipotálamo, na verdade, né, inferior ao tálamo, entre o hipotálamo e a cápsula interna. Então, numa imagem mais lateral, né, a gente poderia ver. Aqui é uma outra representação do terceiro ventrículo, que a gente vai abordar bastante. A gente consegue ver, eu até pontuei aqui com a setinha, que ele é delimitado no meio, né, entre o aqueduto e o forame interventricular por um sulco. Esse sulco se chama sulco hipotalâmico, que divide, né, a parede lateral desse diencéfalo em tálamo, acima e mais posteriormente, e hipotálamo, né, mais anterior e inferior. Posteriormente lá a gente tem a pineal, né, a região do epitálamo limitando, e inferiormente a gente tem aqui estruturas hipotalâmicas. Superiormente a gente vai ver que é uma projeção que sai aqui do epitálamo, que é a tela coroide, que vai limitar esse diencéfalo. E aqui na frente a gente tem uma lâmina terminal, que é o limite anterior. A gente vai abordar com mais calma. E aqui, uma outra representação do terceiro ventrículo, como eu falei, uma estrutura ímpar, mediana, que se comunica com os ventrículos laterais pelos forames interventriculares. Mais uma representação aí disso que eu falei. Olha o sulco hipotalâmico separando o diencéfalo em tálamo e hipotálamo. Aqui na frente a gente tem o epitálamo, na visão mais lateral teríamos o subtálamo. Então aqui uma representação bem simplificada dessa região numa visão sagital. A gente tem a parede lateral do terceiro ventrículo. Então, vamos representar aqui como retangular, que é delimitado por um sulco hipotalâmico que divide esse diencéfalo, né, em tálamo e hipotálamo nas paredes laterais. No assoalho, a gente tem, principalmente na parte mais anterior, a região do hipotálamo, demarcada por estruturas dessa topografia, né, que é o quiasma, seguida posteriormente pelo infundíbulo, que vai se conectar com a hipófise, né, conecta ali hipotálamo com hipófise, isso é extremamente importante.
no controle autonômico do corpo. Depois vem o tuber cinéreo, mais posteriormente, e por último os corpos mamilares, que a gente já conversou na aula de mesencéfalo, vocês já conhecem, fica ali um pouquinho anterior à fossa interpeduncular. Na parede posterior, como eu falei, tem a glândula pineal, que vocês também já ouviram falar muito na aula de mesencéfalo, e uma outra estrutura que se chama abênula bilateral, né? Então temos duas abênulas, que mandam estrias medulares do tálamo e formam a tela coroide, que vai formar o teto do terceiro ventrículo. E como eu falei na imagem anterior lá, a parede anterior é delimitada por uma lâmina terminal. E assim a gente tem noção, pessoal, dos limites do terceiro ventrículo e consegue entender um pouco melhor o diencéfalo e sua relação com essa estrutura. E aí, repassando numa imagem mais sistemática aqui, a gente tem o diencéfalo, né, acima do mesencéfalo, abaixo e encoberto por telencéfalo, e a relação dela com o terceiro, desse diencéfalo com o terceiro ventrículo. Ele é delimitado aqui, limitado por um sulco hipotalâmico. Acima desse sulco hipotalâmico nós temos o tálamo, abaixo o hipotálamo. E posteriormente a gente tem o epitálamo com pineal e abênula, que mandam estrias medulares do hipotálamo, que vão formar o plexo coroide do teto do terceiro ventrículo. E a gente tem uma parede anterior, que é delimitada pela lâmina terminal, que fica posterior a essa comissura anterior, que é um feixe de substância branca que conecta os dois hemisférios cerebrais. Aqui, no assoalho do terceiro ventrículo, a gente tem estruturas do hipotálamo, que são, na ordem, quiasma óptico, infundíbulo, né, que vai conectar o hipotálamo com a hipófise, tuber cinéreo e o corpo mamilar aqui, um pouquinho anterior, né, na fossa interpeduncular, que eu representei dessa forma. Então, paredes laterais, subhipotalâmico, tálamo e hipotálamo, o assoalho, que a gente acabou de descrever, uma parede posterior com pineal e abênulas, o teto com plexo coroide e a parede anterior com a lâmina terminal. A mesma estrutura que eu apresentei no slide anterior, de maneira simplificada. E aqui são outras ilustrações da mesma coisa, né? A gente tem o terceiro ventrículo, em conexão com o ventrículo lateral pelo forame de Monro, ou interventricular, em conexão com o quarto ventrículo pelo aqueduto cerebral. E a gente tem uma parede lateral delimitada pelo sulco hipotalâmico, acima dele e posteriormente mais tálamo, inferiormente e anteriormente o hipotálamo. No assoalho, estruturas hipotalâmicas, que são, na ordem, de anterior para posterior, quiasma, infundíbulo, tuber cinéreo e corpo mamilar. Então, quiasma, infundíbulo, tuber cinéreo e corpo mamilar. Uma parede posterior, tem pineal e abênulas, que mandam estrias medulares do tálamo para formar o teto do terceiro ventrículo com o plexo coroide. E, na parte anterior, uma lâmina terminal que vai fazer essa delimitação. Esse terceiro ventrículo é a estrutura ímpar e mediana, em contato íntimo com o tálamo, que a gente consegue ver aqui nesse corte axial, hipotálamo, que fica bem aqui próximozinho, o núcleo subtalâmico entre, né, o hipotálamo aqui e a cápsula interna passando aqui, né, ele ficaria mais ou menos nessa estrutura. A gente vai conseguir ver melhor nas próximas imagens. Que é essa aqui, né? A gente tem, então, ficando mais fácil da gente identificar agora com um pouquinho mais de maturidade neuroanatômica. Aqui a gente tem o terceiro ventrículo, né? Estrutura ímpar e mediana. A estrutura aqui a gente já conversou na aula de mesencéfalo, se vocês lembrarem, é a pineal. Então eu sei que essa é a parte posterior do terceiro ventrículo e aqui eu vou ter a parte anterior. Se aqui é posterior e aqui é anterior, aqui são as paredes laterais. Quem fica mais posterior e superior, subhipotalâmico, são os tálamos. E aqui a gente tem estruturas talâmicas, certo? Estruturas talâmicas. Aqui, mais anterior e inferior, a gente tem o hipotálamo, certo? E separando o tálamo de núcleos da base, a gente tem essa estrutura aqui, um monte de substância branca, que é a cápsula interna. E eu falei para vocês que separando o hipotálamo da cápsula interna, a gente tem o núcleo subtalâmico, que é esse aqui. Certo? O núcleo subtalâmico, que é esse aqui. Então, terceiro ventrículo, lá atrás na parede posterior, a gente tem o epitálamo, que abriga a glândula pineal, perdão, que não é pulvinar, a glândula pineal, e o núcleo e feixe abenular, que fica aqui dos dois lados.
vão mandar estrias medulares do tálamo para formar o teto do terceiro ventrículo. Aí aqui, agora sim, pulvinar do tálamo e os núcleos ventrais posterolaterais e mediais. Essas estruturas aqui. Todas as estruturas aqui talâmicas, certo? Aqui é um núcleo centro-mediano, por exemplo. Então aqui a gente tem tálamo, epitálamo, tálamo, hipotálamo aqui na frente. Cápsula interna para separar dos núcleos da base e hipotálamo aqui na frente. E como eu falei para vocês, entre cápsula interna e hipotálamo, o núcleo subtalâmico representando aqui o subtálamo. Então, epitálamo, tálamo, hipotálamo mais anterior e inferior e subtálamo, que a gente consegue ver nos cortes ou coronais ou axiais. Tá? Sagital ali pegando a linha média é muito mais difícil de ver, porque ele fica um pouquinho mais lateral. E aí, eu separei algumas imagens para mostrar para vocês outras imagens, mesmo outros cortes que a gente consegue ver pineal e abênula, né, com suas estrias medulares talâmicas, que são essas estruturas aqui. Ó. Essa é a pineal em contato íntimo com os colículos superiores, né, com o teto do mesencéfalo. Um pouquinho mais anterior, a gente tem as abênulas, que mandam suas estrias medulares e vão formar o plexo coroide, né, que vai ficar aqui cobrindo o tálamo e que forma, né, o teto desse terceiro ventrículo. E essa estrutura bem posteriorzinha aqui, mandando o plexo coroide para frente. Subtálamo, como eu acabei de falar para vocês, ele foi representado aqui nessa imagem sagital, mas em geral a gente consegue ver ela nos cortes ou coronais ou axiais. E ela fica entre o hipotálamo e a cápsula interna. Separa os dois. Já o hipotálamo, como eu falei, é uma das áreas mais importantes do cérebro, regula o sistema nervoso autônomo, regula glândulas endócrinas através de sua conexão com a hipófise, né? Então, é o principal responsável pela constância do meio interno, pela homeostase do corpo. E a gente já viu em várias imagens, a gente já conhece algumas estruturas já de longa data, como o corpo mamilar, a gente tem o tubo cinéreo, o infundíbulo da hipófise e o quiasma óptico. Além disso, é claro, o hipotálamo ele tem vários núcleos que vão ser responsáveis por regulação de funções viscerais, funções autonômicas. Então, fome, sede, né, saciedade, tudo isso vai estar nos núcleos do hipotálamo, né? Todos os núcleos responsáveis por essas sensações ficam nesse hipotálamo. Tá? A gente não vai entrar em detalhes, e clinicamente acaba que a gente não tem tanta correlação e tanta localização com essa estrutura. Tá? Isso aqui é uma visão inferior, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Né? Aqui eu vou dar um zoom nessa região. A gente tem um mesencéfalo, com o aqueduto, atrás é o teto, na frente é o pedúnculo cerebral. Entre os pedúnculos cerebrais a gente tem a fossa interpeduncular, e à frente a gente tinha os corpos mamilares, mammillary bodies. Depois, mais à frente, o tubo cinéreo. Mais um pouquinho à frente, o infundíbulo, que vai conectar com a hipófise, o hipotálamo com a hipófise. E mais à frente, o quiasma óptico, né, que é onde cruzam as fibras dos nervos ópticos, ou seguem direto, ou cruzam para os tratos ópticos. E finalmente a gente chega na estrutura mais relevante clinicamente, né, e topograficamente para a gente, que é o tálamo. Ele forma as paredes laterais do terceiro ventrículo, fica acima do sulco hipotalâmico, e na verdade são duas grandes massas ovoides de tecido nervoso, né, com a extremidade anterior mais pontuda e uma mais romboide posterior. Essa anterior é o tubérculo anterior e a posterior a gente chama de pulvinar. E aí, mais ou menos essa estrutura aqui, né, ovoide, com o seu tubérculo anterior e o pulvinar aqui atrás. Essa estrutura que fica separada dos núcleos da base, aqui representados, né, o caudado e o putamen, pela cápsula interna, passando aqui entre núcleos da base e tálamo. De novo, mais uma imagem para ilustrar. E aí, como a gente já conversou bastante na parte terceiro ventrículo, a gente precisa definir as relações desses tálamos, né? Então, medialmente aos tálamos, a gente tem o terceiro ventrículo, como já foi abordado. Lateral ao tálamo, separando dos núcleos da base, a gente tem a cápsula interna. A fissura cerebral transversa, os ventrículos laterais e plexo coroide
vão formar os limites superiores do tálamo, e inferiormente ao tálamo, como eu falei, a gente tem o sulco hipotalâmico, abaixo ao hipotálamo, e isso na parte mais medial. Na parte mais lateral, é relacionado com o subtálamo, o núcleo subtalâmico que fica lá, certo? Como eu falei também, no machado, a gente considera que o corpo geniculado lateral, o corpo geniculado medial fazem parte do tálamo, mas existem autores que gostam de classificar separadamente esse grupo em metatálamo. Basicamente, o tálamo é composto por vários núcleos, substância cinzenta, sendo que, né, na parte superior tem uma lâmina de substância branca, que se chama extrato zonal do tálamo, como se os tálamos fossem ovos, né, e na parte superior a gente tem a casca dele, só que essa casca entra e vai formar também, além da lâmina medular externa, uma lâmina medular interna em formato de Y, tá? E aí vai formar essa estrutura, ó. Então eu falei para vocês aqui agora. Os tálamos são esses aqui, essa estrutura aqui com esses núcleos, um monte de núcleo, que é coberta por uma casca, né, lâmina medular externa, que se invagina, né, e vai formar uma outra lâmina que se chama lâmina medular interna, que a gente vai representar depois, fazer um desenhozinho para a gente poder representar os núcleos, tá? Mas só para vocês começarem a se familiarizar com isso, a gente tem aqui terceiro ventrículo, tálamos separados por uma lâmina medular interna. Aqui no meio inferior, o hipotálamo, né? Mais lateral, separando o hipotálamo da cápsula interna, a gente tem núcleo subtalâmico, e numa visão mais posterior a gente conseguiria ver o epitálamo, certo? Mesma coisa aqui, ó, o tálamo, sua lâmina medular externa e uma lâmina medular interna. Aqui representada a lâmina medular interna. E forma essa estrutura, mais ou menos aqui, certo? A gente vai ter aqui o tálamo esquerdo, com sua casca, ou lâmina medular externa, e a invaginação, que é essa lâmina medular interna, que vai separar em vários núcleos, vários grupamentos, né, de núcleos, que a gente vai ver que cada núcleozinho desse tem uma conexão e tem uma função específica. A gente vai entender que o tálamo tem uma série de conexões e eles são agrupados. Essas conexões vão depender de em qual núcleo ele está, que é delimitado por uma lâmina medular interna. Vocês podem ver, ela vai formar o Y. Na sua parte lateral, ela ainda é subramificada, para a gente definir os núcleos que a gente vai conversar mais à frente. E tem as estruturas mais posteriores na região do pulvinar, que são os corpos geniculados medial e lateral. São vários núcleos. Quando a gente for discutir, a gente vai discutir os principais. Mas é muito importante vocês entenderem uma coisa da nomenclatura do tálamo, né? A parte superior recebe o nome de parte dorsal, a parte inferior de parte ventral. A parte mais à frente aqui é a parte anterior e essa parte mais posterior é a parte do pulvinar. Tá bem? E na próxima aula a gente vai falar justamente disso, de cada núcleo e de todas as conexões que eles fazem, para que a gente possa entender melhor como o tálamo vai se manifestar clinicamente quando tiver lesão. Tá? Até a próxima aula.